Dando prosseguimento ao nosso painel, passo a palavra para o professor Alexandre Moraes da Rosa. Professor, por favor, sinta-se à vontade. Boa noite a vocês, obrigado por terem convidado. Eu vou perguntar e fazer algumas reflexões do que é uma atividade do juiz. O senhor Sérgio Moro já fez algumas considerações. Eu pretendo aprofundar, algumas rebater e fundamentalmente pensar com vocês. Por que nós cometemos crimes? Como nós podemos pensar a adrenalina que rola na hora de praticar um crime, um ato ilícito? Como nós podemos pensar isso no lugar do acusador, do delegado e do juiz? É sobre isso que eu quero trabalhar com vocês muito rapidamente e mostrar que algumas categorias básicas do processo penal, aquilo que vocês encontrarão nos livros básicos, não existe mais. É sítio do pica-pau amarelo, é história para boi dormir. Hoje nós vivemos um processo penal que gira numa lógica um tanto quanto diferenciada. Se tiverem um pouquinho de paciência, eu falarei sobre isso. Quero agradecer aqui, é muito importante atender o convite do Lucas, da Kessler. Eu tenho um problema sério com guardar nomes. Salvo com acusado, é muito engraçado. Que é verdade? Acusado e ex-sogra também. Sogra, a gente nunca mais esquece aquela desgraçada que a gente quer matar o resto da vida. A sogra é uma pessoa muito complicada. Eu tive 6 sogras, né? Então não tem muito jeito, é complicado. Então, nesse lugar, a gente acaba lembrando os nomes. E aqui na universidade foi um momento muito importante. Eu vim estudar aqui, fiz doutorado com o professor Jacinto, conheci o André, conheci o Silvio, conheci o Luiz Madalena, a Aline, vários colegas aqui. Tive aula com professores que vocês vão poder aprender. E talvez o mais difícil de entender no direito é que nós não temos respostas adequadas em relação a quase nada. Nós temos um diálogo que trabalha com forças que vocês enfrentarão e com forças ocultas. Aquilo que não é dito no processo, a antessala do juiz, aquilo que nós conversamos na esquina, ou seja, que nós somos humanos e suscetíveis a diversos erros. Eu pretendo, portanto, falar com vocês sobre isso, agradecendo a Aldaci, o Gediel e todo mundo que aqui veio. O professor Moro fez algumas considerações que eu quero resgatá-las para que vocês possam entender. O nosso colega aqui fez uma pergunta sobre delegado de polícia. Quem foi? Como é que é o nome? Davi. O Davi fez perguntas sobre delegado de polícia. A nossa estrutura brasileira ela é uma estrutura diferenciada do mundo. Em alguns lugares nós vemos isso muito nos filmes. Em alguns lugares a polícia funciona, não tem um delegado de polícia, há um promotor que faz a investigação direta. Isso faz com que nós tenhamos que estudar as especificidades. Só que hoje, quando nós vamos no Conjur, no Empório Direito e outros sites jurídicos, nós vamos verificar que hoje nós temos uma informação que a Corte Suprema Americana decidiu assim, a Corte Europeia decidiu assim direitos humanos, decidiu-se assim no caso da Itália. E tomem cuidado, pessoal. Vocês estão chegando no curso de Direito, cada contexto de cada país tem as suas especificidades. O próprio professor Moro está falando aqui na sua palestra sobre dúvida razoável. A dúvida razoável não existe expressamente no nosso ordenamento jurídico. A dúvida razoável veio porque nós temos um comércio com um modelo de pensar americano e a dúvida razoável surge como um significante novo e sem tradição no nosso contexto. O que nós temos é um diálogo de diversas fontes. Aqui na sua fala ele fez referência ao sistema americano, que é aquele caos dos estados, do sistema federal, fez referência ao sistema italiano, fez referência ao sistema francês, e cuidado, nós temos que fazer adaptações e tropicalizações em relação a cada um dos institutos. O outro colega fez perguntas sobre o modelo, como é que é o nome? Paulo. Eu vou aproveitar o que o Paulo fez para mais um pouquinho resgatar as modalidades de investigação. Agente infiltrado, ação controlada, colaboração premiada e, fundamentalmente, plea bargain. Hoje nós vivemos um processo em que os alunos que eu dou aula na Universidade Federal de Santa Catarina, eu insisto, façam campeonatos de pôquer e de truco. Processo penal hoje é negociação, é blefe. É jogo, é ameaça. Acabou-se o tempo da construção das verdades duras, que nós tínhamos o processo como uma construção, como se fala aqui do processo cotidiano. 90, chega-se a querer algumas estatísticas americanas, mas nenhuma delas diz que nos casos que chegam a julgamento no sistema americano, nenhuma delas, ouçam bem,
é menor do que 90% resolvida por barganha. Barganha significa uma negociação em que você, o acusado, renuncia, porque isso é muito importante. Parênteses. Vocês vão aprender, lá no professor de introdução ao estudo de direito, que as normas processuais são direitos fundamentais. Se são direitos fundamentais, eu não posso renunciar à minha vida, eu não posso renunciar ao devido processo legal, eu não posso renunciar às regras que me garantem o processamento legal. Só que isso é uma construção da tradição brasileira que hoje, com a inserção de novos mecanismos como colaboração premiada, delação premiada, o nome da lei 12.850 é esse, e 9.099, transação penal, suspensão condicional do processo, vocês verão um pouco mais adiante, que significa acordos em que não há uma sentença de mérito, ou seja, nós não ouvimos testemunhas, nós não produzimos provas, e sim uma aplicação de uma pena antecipada, chega nos Estados Unidos a ser mais de 90% de todos os casos. Julgamentos são raros. Então, quando se fala do sistema americano, cuidado, porque nós temos uma nova lógica de operação e uma lógica que é de negociação. E se eu sou de negociação, eu sou um horror para comprar, eu morro de vergonha de pedir desconto. Dia desse eu fui comprar um carro lá em Floripa e levei um juiz meu, um amigo meu que é muito bom de negociar. Eu fiquei impressionado, ele conseguiu um desconto de R$8.000 no veículo. Eu disse, como é que tu conseguisse? Ele assim, informação qualificada. Me explica. Ele disse, ó, estamos no final do mês, tem estoque. Eu olhei, eu vim antes aqui para ver se tinha estoque de veículo. Eu consegui saber quanto é que ele está pagando na nota fiscal. Eu consegui uma série de informações. E eu sei que ele tem interesse porque eu já disse que talvez eu compre um outro carro. Então eu joguei uma sombra de futuro que eu possa também ter um outro lucro. Eu disse, poxa, como é que eu não sabia disso? Porque tu és um pato. Eu disse, e isso aplica-se a vocês. O processo penal não é para patos. Não é para gente profissional. Para gente que se qualifica, que gente sabe o que é negociação, gente que sabe o que é um blefe, gente que sabe o que é fazer uma pergunta. Você não pode ir para uma audiência, para no final dela, sair da audiência, como acontece muitas vezes, putz, eu devia ter perguntado alguma coisa. Não, a coisa é profissional. Nós precisamos estabelecer táticas, estratégias, estabelecer o que é uma árvore de decisão. Se a testemunha disse que viu, eu tenho uma pergunta pronta. Se a testemunha diz que não, eu tenho uma pergunta pronta e eu posso obter informações em relação a todas essas testemunhas. Por isso que, como nós temos hoje umas regras que não são regras claras, no sentido de Arnaldo César Coelho, nós precisamos estabelecer um mecanismo de compreensão do processo penal. Até dia 17 de fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal tinha uma regra clara. Presunção de inocência. Eu perguntei para o meu filho de 7 anos, o Felipe fez 8, está se alfabetizando. Aí eu pedi a Constituição para ele, e ele foi ler para mim que presume-se a inocência até o trânsito julgado. Eu perguntei, tens dúvida? Porque o Felipe, assim, eu fui casado com uma juíza, então as crianças têm uma mãe juíza, o padrasto também é do ramo, eu casei de novo com outra juíza, então se todo mundo é juiz, eles acham que assim, tudo é vinculado à questão jurídica. Tanto que a Sofia não queria tomar banho esses dias, eu disse que veio no contrato quando assinei para ela nascer, e que a cláusula pode ser revista aos 18 anos, ela me olhou e foi tomar banho. Então, o ambiente jurídico é alguma coisa que a gente já fala. Esses dias o guri mais novo, que é atentado, que é uma coisa, o Arthur perguntou se eu ia chamar o oficial de justiça para ele cumprir a minha determinação e me chamou de excelência. Esse vai dar um sério trabalho. Nesse contexto, o que nós precisamos resgatar, portanto, é uma nova modalidade de compreensão. Por isso, pessoal, quando nós vimos no processo penal falar de direitos fundamentais, tomem cuidado. A tradição anterior dos direitos fundamentais era uma tradição que nós não poderíamos renunciar, eram inegociáveis e eram imprescritíveis. Hoje, nós temos uma distinção que são direitos, privilégios e estándares. Que vem da onde? Do sistema americano. Esse modelo de pensar é que faz com que eu tenha direito ao processo. Eu não tenho dever ao processo. Como eu tenho direito, eu posso renunciar. Com quem? Com um advogado que me dê informação qualificada. Logo, eu posso, na expectativa de receber uma sanção de 10 anos, negociar com o Estado, Ministério Público, e homologado pelo juiz, uma sanção menor, porque o Estado deixa de gastar com o processo, antecipa, um processo é caro, não tem na sua tramitação outros processos rivalizando pelo conteúdo, isso é muito legal de estudar, chama-se análise econômica da litigância.
E, por fim, você tem uma troca. Só que você, para fazer isso, tem que ter um novo modelo de pensar. Não adianta mais nós ficarmos no velho modelo. Eu não vim trazer a redenção, eu vim trazer uma maneira de pensar, que é aplicar a teoria dos jogos ao processo penal. Isso, teoria dos jogos, nós fazemos isso mesmo sem saber todo o tempo. Quer ver uma coisa? Domingo, quem é casado aqui? Teu sonho domingo é almoçar onde? Na casa da sogra, né? Todo sonho do homem casado é almoçar na casa da sogra. Aliás, o futebol começou agora de novo, tem o jogo das 11 domingo para isso, para a gente acabar de ver o jogo, aí a gente dá meio-dia e pouco, vai correndo e volta para ver o jogo das 4, então para poder fugir da sogra. Mas aqui é uma brincadeira que mostra, ele é casado, ele não quer ir na sogra, só que a mulher quer ir na sogra. Se ele não vai à sogra, ela pode usar calça jeans a semana inteira, ou ser pior ainda durante a tramitação da semana. Então o que ele faz? Ele pondera, bom, se eu não for, ela vai fazer isso. Logo, é melhor eu ir, não reclamar, e não pode falar nada, porque elas lembram o resto da vida que tu falasse alguma coisa num dia. Então, tu respira fundo, entuba, e mesmo não sendo aquilo que tu queres fazer, tu fazes, porque o teu benefício a médio e longo prazo será assim. Esse é o exemplo do cotidiano que nós jogamos. E aí, o que eu fiz? Esse livrinho aqui, que a Ivete está vendendo ali embaixo, chama-se Teoria dos Jogos Aplicada ao Processo Penal. Eu divido todo o processo penal em 4 grandes categorias. Se vocês tiverem assim um quadrado dividido em 2 com uma cruz no meio, são 4 quadrados. Por que eu vou falar isso e já chego à decisão do Supremo Tribunal Federal? Um processo, vocês têm alguma dúvida que um processo presidido pelo juiz Sérgio Moro e por mim seria diferente? Tem alguma dúvida? Nós todos somos sacanagem um com o outro? Não, nós temos compreensões em relação ao direito e à função do juiz que são complexas. Portanto, eu só sei quais serão as regras do jogo depois que eu definir quem é o juiz, a pessoa física, o Alexandre, o Sérgio Moro, o Silvio. Por quê? Porque a partir da maneira como ele pensa as regras, que eu saberei quais são as regras. Se vocês fazem estágio, vocês vão chegar no estágio, eu posso perguntar para vocês aqui, ó. Me perguntem. Na audiência de instrução e julgamento, em que nós vamos ouvir as testemunhas, quem é que pergunta primeiro? Luiz, quem é que pergunta primeiro? Sabe? Ninguém sabe, sabe por quê? Porque nós tínhamos uma regra no 212 do Código de Processo Penal que dizia que o juiz começava perguntando. Então, quem fazia as primeiras perguntas à testemunha era o juiz. Em 2008, nós fizemos uma alteração legislativa e a alteração estabeleceu que quem pergunta primeiro são as partes, são os jogadores de acusação. Se a testemunha de acusação, pergunta primeiro o jogador de acusação. Se é testemunha de defesa, primeiro defesa. E o juiz, por último, se for curioso. Porque juiz é dado para ser curioso. Sabe por que não? Por que a nossa divergência, o professor Moro fez essa indicação? Porque é assim, ó. Vem o processo está tramitando. Produziu prova. Chega no ponto aqui, todo mundo já produziu prova, não tem mais prova para produzir. O juiz tem dúvida. O que ele deve fazer? Absolver. Tem uma regra do 386 do Código de Processo Penal que o juiz, quando tiver dúvida, absolve. Ele não precisa ter dúvida qualificada. Se ele tem dúvida, ele absolve. Quando ele determina de ofício a produção da prova, para que ele faz isso? Para condenar. Porque se ele parasse ali, ele já teria razões para absolver. Por isso que, a partir da psicologia cognitiva, há provas, sim, o Robert Esseberg e outros professores da psicologia, a professora Matthew, comprovam que quando você acredita numa coisa, a coisa não raro se confirma. Quer ver isso? Está apaixonado. Pô, quando a gente está apaixonado, tem coisa melhor na vida do que estar apaixonado? Não tem. A gente entra no carro, liga o rádio, aí quando liga o rádio, toca uma música qualquer, a gente diz, ela me ama, ele me ama. Deu sol, ele me ama. Deu chuva, ele me ama. Quando você está convencido de alguma coisa, é muito, muito complicado. E não raro nós pensamos as piores coisas. Por exemplo, se vocês agora querem falar com o companheiro de vocês, a companheira de vocês, e tentam ligar no celular, ele não atende. Vocês pensam o quê? Está tomando banho? O celular caiu em algum lugar?
Não dá para pensar dessa maneira. E o que você tem em contrapartida? As regras processuais. O professor Moro fez referência ao habeas corpus 84.078, que agora, com habeas corpus 126.292, modificou. O Supremo Tribunal Federal deu uma deliberação, uma decisão, dizendo o seguinte: presume-se inocência até o trânsito de julgado. Não é bem assim. É até o trânsito de julgado. Eu não sei como dizer. Até o trânsito de julgado. Risca o trânsito de julgado até a sentença condenatória de segundo grau. O que fizeram? 7 ministros votaram contra 3. Alguém está de sacanagem ali? Não, a compreensão. A compreensão deles é uma compreensão que nós vamos discutir. O Supremo erra, e o Supremo erra muito. Isso tem até um nome, chama-se fator Julia Roberts. Se vocês quiserem, tem um artigo meu no Conjur, tem um site chamado, aqui vai umas dicas para vocês, tem um site chamado www.conjur.com.br, eu escrevo sempre nas sextas-feiras e às vezes nos sábados, e tem um outro site chamado emporiodireito.com.br, que é um site que eu escrevo regularmente, e tem um site da bdconst.com.br, que é muito legal para vocês. Aliás, nós vamos estar novamente no congresso da BDConst do outro lado da praça, em maio, com o Luiz, com o Marrafon, e numa mesa em que estaremos Sérgio Moro, eu de novo, mas já falando sobre uma temática específica do processo penal, juntamente com o Auri Lopes Júnior, o nosso grande Malaquias do processo penal. Esse faz com que nós tenhamos a ideia de que eu só tenho as regras do jogo depois de que eu sei quem são os jogadores. Por quê? Porque o 212, quando foi alterado, tem juiz que começa perguntando, mesmo a regra não sendo assim, mesmo a lei dizendo que não é assim, ele pergunta. E você vai me dizer, mas não pode, o tribunal vai anular. Não, eles dizem que isso é nulidade relativa, tem que demonstrar o prejuízo. Então, no Brasil de hoje, nós temos uma lei que foi alterada, os juízes deram de ombro, beijinho no ombro, continuam fazendo como antes, e mesmo assim vale. Então, se vocês forem uma audiência, só sabem quais são as regras daquele jogo, depois que souberem quem é o juiz. Isso é democrático? Eu não sei. Eu não sei as regras. Eu dou aula de processo penal e digo assim, tem que estudar os juízes. Por quê? Tem que estudar os juízes, os promotores, a época do ano, como eles pensam. É assim. Sabe por que é assim? Nós somos humanos. Eu trabalho com um promotor que é um pitbull. Gosta de condenar todo mundo. Mas é cristão, que é uma coisa. Então, os furtos do supermercado, eu guardo tudo para o final do ano para botar em pauta. Porque aí o coração abre, vem perdão geral, aquela coisa, é mais fácil de absolver. Se for no carnaval, e tem umas coisas, ele concorda se for insignificância de carne de segunda. Se for carne de primeira, ele acha que não é insignificante. Ele diz, o cara vai arriscar ser preso. Vai arriscar ser preso para furtar o quê? Patinho? Porra! Te coloca no lugar dele. E isso que eu quero chegar a vocês. Vale a pena estudar uma coisa chamada criminologia crítica. Criminologia crítica, que vai estudar os processos de criminalização. Mas tem uma que eu acho mais legal, que é a criminologia cultural. No Brasil, Salo de Carvalho, Álvaro Oxley e alguns outros autores trabalham nisso. Ela vem de uma história inglesa e americana, um dos autores é o Ferrell. No site do Empório tem 2 textos do Álvaro Oxley muito legais. Sabe por quê? A história de que o sujeito pratica o crime porque ele quer, porque ele pensou antecedentemente e ouviu o custo-benefício, é mais ou menos verdadeira. Mas hoje em dia o que eles trabalham é que o crime dá uma sensação em todos nós, que é uma sensação de descarga de adrenalina. Não é gostoso dirigir a 110? A limite é 100. Tu estaria 110, no limite. Aí, assim, não pode transar sem camisinha, mas... Não pode transar com camisinha, mas... Só com camisinha, mas tu gosta de tentar, porque ali tem um pouco a mais. O que eles falam? Eles falam que os pequenos ilícitos, aquilo que são os crimes do cotidiano, elas transformaram a nossa sociedade em uma nova percepção. Ninguém está ali... Vocês acham que o Eduardo Cunha está lá pelo dinheiro? Está pela sensação, pelo gozo que tem de cometer o ilícito.
Esse gozo de cometer ilícito, gozo no sentido psicanalítico, ou seja, ele tem um transbordamento de prazer, é algo que acontece na visão na primeira pessoa. Eles procuram ler o criminoso na primeira pessoa, como se eu tivesse no olhar do criminoso. Qual a sensação que eu teria? Isso transforma a nossa leitura, porque nós podemos separar isso naquele sujeito que está furtando para comer. Ele não está furtando porque ele quer subtrair objeto de outrem. Ele está furtando para comer. Podemos entender a corrupção por outros mecanismos, que é uma satisfação pessoal. E podemos entender boa parte dos ilícitos que nós praticamos, porque o tédio é a categoria que eles levam a sério. O tédio está inserido no nosso dia a dia. Eu coloquei para vocês, então, a categoria de entender o jogador. Mas uma coisa importante, vocês serão estagiários. Quando vocês forem estudar o jogador, que é o julgador ou jogador, promotor, procurador, advogado, defensor, tem que saber quem são os estagiários. Os estagiários são os caras que decidem nesse país. Não só nesse país. Richard Posner, que é juiz americano, tem vários livros publicados. Um deles chama-se Para Além do Direito. Ele fala que o problema da Corte Suprema Americana são os juízes assessores, porque eles decidem. A gente espera uma decisão de um juiz, mas quem decide é o assessor, quem está na antessala. Muitas vezes o juiz só assina. Ou seja, nós temos uma preocupação não só com o mapa mental do juiz, mas também de quem é assessor. E vocês sabem que isso funciona pra caramba. Não se pergunta quem é o juiz, mas sim quem é o assessor do juiz, porque lá é o caminho que pode ser ouvido. Bom, fixado que nós temos que saber quem são os juízes para depois sabermos as regras, temos que saber como é que o juiz apita. Você vai me dizer como assim? Por que o juiz não pode fazer prova? Tem uma flamenguista ali, como é que é teu nome, flamenguista? Priscila. Priscila é flamenguista. Eu posso botar a Priscila para apitar um jogo do Flamengo? Não, não posso. Não posso. Por que não posso? Porque ela não tem duas coisas. Ela não tem imparcialidade objetiva em relação ao jogo em si, e ela não tem parcialidade subjetiva em relação aos jogadores do time. Se for Vasco, é tudo pênalti, expulsa os 10 na largada, porque não tem saída. Essa é a diferença. A diferença é que quando se criou o Estado, e se criou o Estado-juiz, percebam, o Estado-juiz vem porque o juiz que vem julgar não pode querer se vingar. Percebe? Então tem alguém que investiga, que no nosso caso é a delegacia, o delegado de polícia, e aqui no Brasil também é o Ministério Público, diante da decisão suprema. Tem alguém que acusa, que é o Ministério Público, e tem alguém que apita esse jogo. Não faz sentido democrático, e essa é a nossa maior divergência, a meu juízo, que se você tem uma instituição que investiga, uma instituição que acusa, você vai ter um árbitro que vai mandar dar soco, que vai mandar produzir, dar um soco aqui, tá lá o nosso Spider-Man, lá, o Anderson Silva, tá quase ganhando a luta, o juiz vai lá e dá um soco já para garantir a vitória. Não dá, por quê? Porque o cara que vem julgar, isso é da decorrência do processo civilizatório. O juiz que vem julgar não pode querer se meter a fazer uma função que não é dele. Se a Priscila vai apitar o jogo está viciado. Mas nós não conseguiremos afastar a Priscila se ela não quiser sair, porque ela diz que ela usa a camisa do Flamengo porque ela acha bonita. E em outros países não tem problema. A ideia do juiz imparcial, portanto, é muito importante, porque ela pode, nesse contexto, toda falta que o Flamengo disser, ela diz, corre o jogo, corre o jogo. Quando for do Vasco, ela apita tudo. Aí você vai me dizer onde é que está isso no processo, nas nulidades. Nas nulidades. A pergunta que o nosso colega fez, o Davi, né? Davi? É? Paulo? A pergunta, Paulo, perdão, Paulo. Visto que eu sou complicado. Sorte que a gente chama mulher de meu amor e não tem erro. Eu errei esses dias, estou em probation até hoje. Eterna. Ela diz, aquele dia que tu errasse meu nome. Então, o Paulo fez essa pergunta. No regime desse, Paulo, tem duas coisas. O regime da 12.850, que é a lei do crime organizado, promove algumas alterações significativas. Não cabe, por exemplo, agente infiltrado nos crimes do cotidiano. Agente infiltrado cabe para organizações criminosas. Tem um livro do Flávio Cardoso muito bom sobre isso. Mas o que torna mais hoje importante é a delação. Então, a delação, que é denominada colaboração premiada, faz com que, por isso a importância de saber jogar,
Eu, Ministério Público, e você, defensor, junto ao seu assistido, vamos poder negociar o que você tem de informação qualificada que me interessa, e essa informação qualificada nós vamos estabelecer um preço. Esse preço será uma redução da pena, esse preço será uma mitigação do regime de cumprimento, esse preço será um benefício para você. Se você não tiver um bom advogado jogador que saiba jogar, nós teremos dificuldades. Só que isso cria o quê? Cria um grande mercado do processo penal. E que cria um mercado que faz algumas coisas muito complicadas. Por exemplo, e tem um artigo meu no Conjur sobre isso, que é um problema mundial. Ser acusado numa investigação dessas famosas pode ser um bom negócio. Sabe por que pode ser um bom negócio? Se eu tiver informação qualificada, e aí nós temos aqui, quando se trata de mercado, ética manda para o espaço. Aqui é jogo. E um jogo que muitas vezes se joga sujo. Se eu tiver informação qualificada, imagina, eu estou preso numa operação dessas qualquer. Eu sei coisas sobre o Leonardo, eu sei coisas sobre a Kessler. Aí eu digo assim, o Ministério Público pode querer as informações do Leonardo e pode querer as informações da Kessler. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar regime aberto, mas a minha pena vai dar 4 anos. Mas eu posso dizer para o Leonardo que se para eu não delatá-lo, eu quero tanto. Ou seja, eu posso vender a delação para frente. Para não te entregar, vai te custar tanto. Para não te entregar, custa tanto. Ou seja, quando nós transformamos o direito penal em um grande mercado, nós temos que enfrentar, se for para mim, eu não estou, o telefone. Se formos enfrentar, levar a sério o direito penal, nós temos que perceber que o mercado como tal implica uma série de negociações, a criação de boatos e a criação de informações. E qual é o limite? Isso seria uma atribuição do promotor e do defensor e com o controle do juiz. Só que tem uma coisa, e uma coisa que é muito importante. Em toda articulação do plea bargain, tem que ser voluntário, tem que ser livre de coações. Discute-se muito se alguém que é preso pode, de fato, manifestar-se validamente ou se trata de uma coação que depois poderia anular. Tem que ver cada caso. Mas nós podemos falar hoje do que? Fruto da delação, da árvore da delação premiada envenenada. Bom, não dá para desenvolver sobre isso porque precisaria passar por prova. Mas o que eu quero mostrar para vocês é depois que eu fixei os jogadores, que eu fixei as regras e como é que o juiz vai apitar o jogo, eu tenho que saber quais são as recompensas. Aí você vai me perguntar, está falando de recompensa por quê? Não monetária. Juiz, promotor, delegado e defensor público não ganham nada mais. Nenhum resultado a mais por condenar ou absolver as pessoas. Mas você tem que ver para aquele defensor, aquela pessoa que está sentada naquela cadeira, o que significa. Tem gente que luta contra uma causa para salvar o mundo, para livrar o país dos estupradores, dos corruptores, alguma coisa, que aquilo é a grande satisfação dele, aquilo é a recompensa. Logo, ele trabalha para aquilo. Tem outros que são vadios, que querem diminuição de trabalho. Então faz acordo para se livrar do trabalho. Você tem que entender que naquele contexto, qual é a recompensa de cada um deles. A recompensa pode ser bem interessante se pensada no processo civil. Tem muitas obras sobre teoria dos jogos aplicada ao processo civil, na mediação, na justiça restaurativa, que é bem interessante. Então você tem que apurar quais são as recompensas de cada um. E por fim, tem que saber a tática e estratégia. O que você quer no processo? No final você quer o quê? Absolvição? Condenação? Você quer fazer o processo só com o meio de punir o sujeito? Tem que estabelecer o que você quer no final, que é a estratégia, e as táticas são aquilo que você vai fazer no decorrer do jogo. Isso é muito interessante, mas tem uma coisa que é pior, porque no jogo tudo muda. A minha mulher trabalha como juíza, e ela é muito mais linha dura do que eu, muito mais. Eu fui fazer uma audiência, tive uma reunião no tribunal, e eu pedi para ela fazer. Quando eu cheguei à audiência, era um caso típico que a polícia entrou sem mandado numa casa e eu absolveria. O advogado estava feliz da vida. A expectativa de uma vitória era maravilhosa. Como a audiência atrasou, eu tive que ir para a reunião, eu pedi para a Ana Luísa fazer a audiência. Ela não entende que a entrada na casa é irregular. Quando ela entra, o advogado fecha a cara, o promotor sorri, porque
De uma hora para outra, tudo mudou. O jogo tem esse aspecto do imprevisível, do imponderável. E sabe por quê? Porque nós somos humanos. Quando eu cheguei nessa sala aqui e comecei a falar, alguns gostaram de mim, outros não gostaram. Outros foram indiferentes. Mas isso é humano. A gente fica com empatia do acusado, tem raiva do advogado, tem raiva do promotor, e isso contamina a nossa maneira de pensar. Isso chama-se, nós temos alguns fatores que nos transformam, e há fatores manipuláveis. Como assim? Dá para ir numa audiência em que você é acusado de sunga? Não, não dá. A gente estuda isso na psicologia cognitiva há muito tempo. Quando você vai ao médico, o médico está de branco, eu uso para os meus alunos uns slides, estou velho, né, slides, umas películas, em que eu mostro o médico todo tatuado, camisa Harley Davidson, gordinho, pansudinho, e eu digo, se você chegasse no hospital para ser operado, vocês deixavam esse sujeito operar? Não. Aí eu passo o slide seguinte, ele de jaleco, branquinho, cabelo penteado, pode operar? Pode. Por quê? Imagem faz a diferença. Imagem gera credibilidade. Hoje discute-se em alguns lugares do mundo que o policial não poderia prestar declarações com a farda. Por que não pode? Porque quando ele chega com a farda, ele traz o peso do Estado com ele. O peso da credibilidade. E você desloca a credibilidade do testemunho para as aparências. Prazer, Jaque. Então, tem algumas coisas bem legais no tocante à moda, que dá para estudar, e a moda no processo penal. Só um exemplinho assim, ó. Quem for trabalhar com direito de família tem uma coisa muito engraçada. Quando tem audiência de separação e a mulher quer pensão alta, quer dano moral pela separação, aí o que ela faz? Ela vai para a audiência maravilhosa. Ela vai no salão, faz escova, pinta o cabelo. Ela quer mostrar para o ex que ela está maravilhosa. Isso é um tiro no pé, porque ela está pedindo pensão alta e dano moral. Ela chega linda e maravilhosa, é uma tática equivocada. Ela não pode chegar linda e maravilhosa para vencer, mostrar para o ex, porque isso é uma sacada um pouco complicada. Daí que nós temos hoje algumas variáveis que precisam ser estudadas, variáveis que vão desde a moda, passando pelo aquilo que nós pensamos. Nós temos hoje as falsas memórias, tem uma série de questões que valeriam a pena estudar para vocês e eu não tenho como desenvolver. Mas o que eu quero mostrar fundamentalmente é que o juiz hoje não pode ser um juiz que estuda pelos manuais da graduação. Nós temos hoje profiling criminal, que a gente consegue estudar perfil de criminoso. E criminoso aqui, entendido uma coisa. Quem atua do outro lado, como juiz, promotor e acusado, pensa igualzinho. Só não tem coragem de praticar. Pensa igualzinho. Quando a gente vê alguém que é muito raivoso contra o homossexual, que é muito raivoso contra alguma coisa, a gente confia. Porque talvez ali o sujeito esteja se segurando um monstro Berlusconi que existe nele na vingança que ele faz com o outro. Então eu tenho muito receio de qualquer magistratura que se coloque no combate de alguma coisa. Porque aí eu faço parte do direito de psicanálise, que tem reunião esse ano sobre o sair da cegueira aqui. Nós aprendemos que quando alguém tem muita raiva do sintoma do outro, é porque aquilo toca fundo nele. Fica o dito, para quem entendeu. Aí, a lógica é pensar, por fim, como isso consolida. Se isso é verdade, pessoal, nós temos um jogo que não é um jogo pré-dado. E aí eu volto à questão do Supremo. O Supremo decidiu por 7-3. Tinha decidido o contrário. Aí tu pergunta, o que vale? Aqui não sei o que vale, porque vai depender das contingências, do contexto, de um pequeno detalhe. E quem viu um filme chamado As Duas Faces de um Crime, com Richard Gere, que é... Viu? O cara não envelhece, eu fico com uma raiva daquele cara, o filme é da década de 80, ele era bonito naquela época, continua bonito, faz aquele rolo todo, e aí o cara vai fazer o filme. Lá no filme ele faz duas coisas que para mostrar a importância desse modelo de pensar. Quando ele vai para a primeira vez falar com o cliente no consultório, na prisão, ele olha para o acusado e diz assim,
usa as 37, na calça 37, terno 40. Ele sai para comprar uma roupa. O acusado não pode ir com a camisa do Flamengo. Não dá, Priscila. Não vai dar para ir com a camisa do Flamengo. Se tu chega na audiência com a camisa do Flamengo, já estás já indo já para a condenação. Já estás indo para a condenação, embora eu seja flamenguista. Parênteses, engraçado, vara criminal é muito engraçado. Se vocês querem aprender processo penal, vai assistir a audiência, que é muito engraçado. Você chegou um cara que fez um furto, ele fez um furto de uma camisa, e uma camisa do Chelsea. Ele vem para a audiência como? Com a camisa do Chelsea. Aí, olha. Eu pergunto, né? Olha ali. Aí eu assim, vem cá. Precisava vir uniformizado, né? Aí ele assim, é a única que eu tenho. Aí eu assim, vamos ouvir. E aí já tem a pergunta que fizeram sobre o sistema prisional lotado. Olha só, como é que funciona a história de uma vara criminal. O sujeito é colocado na rua, concedido regime aberto para ele, em Florianópolis. Como ele foi preso e era morador de rua, e quando é colocado em liberdade, ele tem o quê para ir embora? Nada. A roupa laranja do presídio. Então ele está de laranja, laranjado, e é colocado na rua. Imagina tu sair de laranjado, não é carnaval, tu sair na Praça Santos Andrade de camisa de presidiário com número. O que ele fez? Andou pela rua, entrou na primeira rua, viu o varal, pulou o varal, pegou a camisa do Chelsea. O vizinho viu, gritou, chamou a polícia, ele não saiu nem da quadra, né? Já voltou preso. E aí vem a testemunha sendo ouvida, porque eu dei liberdade para ele, mas ele tinha esse processo que ele estava em semi-liberdade, o juiz da execução deu uma regressão cautelar, mandou ele para o regime fechado de novo. Ele vem para a audiência e a testemunha disse assim, eu pergunto, e a camisa? O promotor perguntou o que foi e tal, perguntou, e aí a defesa vira e pergunta, e a camisa, o que aconteceu? Eu dei para ele. Aí disse, não, para. Estamos aqui fazendo um processo criminal que custa um dinheirão, uma camisa que foi furtada e que a vítima deu para o acusado. Por que o senhor deu para ele? Porque vocês são tudo louco. A vítima, vocês soltam alguém sem roupa. Ele vai ser solto um dia, eu dei a camisa para ele ir embora. Está aqui a camisa. Então, pera lá, nós estamos fazendo uma audiência, instrução, julgamento para condenar um sujeito por um furto qualificado porque teve escalada e pode levar 2 a 4 anos, como ele é reincidente, vai dar uma pena maior porque uma camisa que o senhor deu para ele. Sim, eu não vou fazer mais nada, eu vou absolver o sujeito. Absolvi, o tribunal deu 2 anos e 10 meses depois que teve recurso do Ministério Público. Aí, não dá para colocar ninguém preso. Ou seja, prender alguém por um bem que a vítima reconhece que deu e que o Estado se omitiu na sua soltura é assustador. Se o cara leva 2 anos e 10 meses, vocês não imaginam o que a gente vê no dia a dia. As pessoas sendo condenadas por algumas barbaridades. Em São Paulo, vocês poderão verificar condenações por iogurte. Tem um vídeo no YouTube chamado Bagatela. Vejam, se assustem. É impressionante em relação a isso. Não é a liberdade de furtar, mas as pessoas de fato não são todas aquelas que furtam. Os crimes com violência são outras coisas, não podemos colocar todos no mesmo barco. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe, nós só teremos respostas dependendo de quem são os julgadores. Dependendo de quem são os julgadores, ou seja, de cada compreensão. Aqui nessa sala nós temos muitas compreensões e muitas vezes um detalhe rouba a cena. Por isso que eu tenho trabalhado com algumas outras categorias, como a categoria do efeito borboleta. Um detalhezinho. Olha só. Vocês conhecem a pessoa maravilhosa da vida de vocês. Linda, maravilhosa, é tudo de bom. Aí você olha para ela, tem um dedinho torto. Desaba o mundo. Assim, ela pisca diferente. Porra, aí não dá mais. O cara não consegue mais. Aquilo... O detalhe acaba com o contexto. Isso acontece na prova. Está todo mundo indo bem, de repente um detalhe. Por quê? Nesse filme que eu fiz referência e contei a primeira, no final do filme tem uma reviravolta. E essa reviravolta tem por uma resposta que o acusado dá. Isso acontece todo dia. Você estava numa sala de audiência, fazendo um caso de estelionato. O estelionatário é um cara muito engraçado, porque ele sempre quer dar um nó. Também ele quer dar um nó em ti. Então ele acha, vai ali e conta, pô, tinha um carioca, meu irmão, vamos fazer o seguinte, porque eu vim aqui, eu trabalho na Globo, aí eu vim aqui, pô, pegar umas atrizes, aí ele fez as fotos das meninas, meteu as fotos das meninas na internet, algumas fotos
complicadas e uma série de questões. E aí, o cara... Mas a prova era ruim, porque não tinha comprovação de que ele teria colocado na internet, então não tinha discussão, e a prova era ruim. Mas na hora que ele foi assinar o interrogatório, ele deu um risinho de canto de boca. Eu ia absolvê-lo. Aí eu disse, não, putz. Será que ele está debochando de mim? E aí foi pro final de semana. Levou condenação na segunda-feira. Mas foi com um sorrisinho de canto de boca. Como foi o crachá. Crachá é uma maravilha para acusado pobre. Leva roupa de uniforme. A defensora pública que trabalha comigo, começou a trabalhar comigo, agora está na outra vara, ela tem um arsenal de roupas. Ela tem sapato, roupa, jaleco, crachá, máquina para cortar cabelo, porque o acusado tem que entrar bonitinho na sala de audiência e principalmente se estiver trabalhando. Isso é um passaporte para absolvição, um passaporte para bagatela. Se ele chega lá com uma camisa do Flamengo, cabelo Neymar, bermudão, a havaiana tem que ser proibido. Há um impacto negativo. Então, de alguma maneira, nós ampliamos o nosso foco de abordagem. Com isso, eu quero mostrar para vocês que as decisões da Corte Suprema que foram referenciadas, elas são contingenciais. Tanto assim que havia um projeto da JUF, um projeto capitaneado pelo juiz Sérgio Moro, que era para criar no sistema brasileiro o seguinte: a sentença condenatória teria efeito imediato, como é no modelo português, e caberia recurso aos órgãos de cúpula, STJ e STF, com um efeito rescisório, ou seja, nós executaríamos. Esse projeto da JUF está em tramitação. Com a decisão do Supremo, não precisa mais do projeto da JUF, ou seja, ele já era desnecessário anteriormente. Mas o que nós temos é uma volatilidade no exercício da profissão. Isso faz com que nós tenhamos que pensar cada vez mais que judiciário que nós temos, que judiciário que nós queremos. E aí eu conto a última história e vou embora. Festa de família é um horror. Festa de família não é pior do que o WhatsApp da família. Puta que pariu. Aí fica lá, digitando a mãe da gente. A gente, porra, fica curioso, vai acontecer alguma coisa, digitando bom dia. Porra, demora 12 horas para fazer um baita não digitando. Aí a festa de família, bom que tenho filha e sempre vou brincar com as crianças, porque eu não suporto tem um tio meu que acha que bandido bom é bandido morto, e aí ele tem isso, a minha avó morre de vergonha de ser minha avó, porque diz que eu sou muito, dizem aí que é um tal de garantismo, aí eu digo, não, vó, é garantismo mesmo, mas é outra coisa, não, mas tem que matar tudo. Bom, em festa de família tu tem que ouvir isso, e esse meu tio é um tio muito linha dura, e ele batia na mesa e tal. Bom, todo mundo sabia que meu primo fazia o quê? Buscava droga no morro e levava para a galera no final de semana uma balinha de êxtase, maconhazinha, vendia. Então ele comprava 10 e vendia 20. Isso é o quê? Tráfico. Dedo de seta, meteu o olho, crau, prisão. Aí ele me liga, de madrugada, toca o telefone. É um cagaço, né? De madrugada, tocou o telefone, desatende. Alô? Alexandre, teu primo foi preso com acusação de tráfico. Ele disse que bom, tomara que morra, bandido bom, bandido morto, é isso mesmo. Aí ele assim, não, mas é teu primo. Ele disse, tá aí, tio, a nossa diferença. Eu não quero um juiz amigo. O juiz tem que ser o mesmo para todos. Nessa perspectiva, eu só tenho um problema. Eu sou o único juiz da capital que dá liberdade com cautelar para acusado de tráfico. E eu estarei impedido. Meu tio hoje frequenta a pastoral carcerária, luta pela efetivação da lei de execução penal, a 7.210, acha que de fato tem que se pensar as pessoas humanas como tal. Eu tive uma professora de direito penal que nos colocou em presídio, a sala inteira, presos por 1 hora. O tempo não passa. Acreditem, 1 hora sem WhatsApp, 1 hora sem Facebook, 1 hora sem poder fazer nada. O tempo não passa. Respeito desde então. E me perguntam sempre se fosse minha filha. Aí eu digo assim, querido, se fosse minha filha eu estaria impedido. É essa a lógica. O Estado não pode querer se vingar por ninguém. O Estado tem que ser um terceiro. E o juiz tem que se dar conta que ele é humano porque tem coisa que bate no limite da gente. O cara foi acusado, a mulher sai para trabalhar, foi pegar o ônibus, esqueceu a bolsa em casa. Quando ela volta, o marido está ejaculando na boca do filho de 1 ano.
Aí ela olha aquilo, dá o berreiro, chama o cara e prende. O cara vem para a audiência, senta na minha frente, eu só fiz aquela audiência interrogatória, e ele conta com um prazer fenomenal do que ele fez. Eu queria moer o cara, eu queria voar na mesa e dar-lhe porrada. O que eu fiz? Eu disse, não tenho condições de julgar esse caso. As minhas existenciais humanos impedem de fazer um julgamento imparcial. Eu preciso reconhecer os meus limites. Anulei o ato que eu fiz e pedi para que um outro substituto viesse, porque essa é a ideia do Estado. É que ninguém possa utilizar. A justiça não é vingança. A justiça é um terceiro que possa manter o equilíbrio. Por isso, a ideia de pensar um processo penal que tem algumas vicissitudes, algumas situações que são diferenciadas, mas que não impedem que nós possamos manter um limite que é o limite do devido processo legal. Porque, como diz o professor Agostinho Ramalho Marques Neto, eu tenho medo da bondade dos bons. Porque a nossa ideia é que tem regras estabelecidas, que a Priscila não possa apitar um jogo em que ela tem interesse no resultado, em que o juiz possa, de fato, ser um terceiro, e não alguém que está mancomunado com alguma das partes, dá privilégio, porque uma das bases do devido processo legal é a paridade de armas. Esse é o preço da democracia, é o preço do processo civilizatório. Eu convido a vocês, se quiserem, tem Facebook, tem Instagram, tem uma página no emporiodireito.com.br, me inscrevam, se quiser que nós troquemos maiores informações, maiores detalhamentos, e não precisa concordar comigo. A ideia de uma democracia. Eu faço no exercício da minha jurisdição alguma coisa que me incomoda? Me incomoda, sempre. Não é fácil condenar ninguém, como não é fácil absolver. Até porque isso tem um peso, a gente pode fazer sem nos preocupar, mas o impacto humano que isso tem é alguma coisa que me faz questão, e por isso que eu acredito que tem que levar a sério. Levar a sério porque condenar alguém inocente é, de fato, aquilo que se construiu historicamente. Eu posso dizer que no jogo da Priscila, se no jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. A ideia e a importância de magistratura criminal que esteja para além das pretensões de segurança coletiva, que esteja para além das proteções de vingança. A ideia é construir uma magistratura que possa aplicar a lei, condenar as pessoas, mas não se coloque junto com qualquer um daqueles que são partes. Se isso acontece, não há juiz, não há processo penal. É uma performaticidade, um semblante daquilo que poderia ser. Muito obrigado pela paciência de todos.